Agora sim podemos iniciar. Todo mundo com um copinho de água aí, já foi no banheiro, esvaziou a bexiga, tá tudo certinho? Podemos iniciar, pessoal? Sim. Maravilha, então. Eu vou desativar o som de vocês, senão vai começar a dar muita interferência. Eu desativei o som de todos aqui, vou deixar apenas do Dr. Dalton. Se caso vocês precisar falar alguma coisa, pode deixar no chat ou vocês levantam a mãozinha que tem aí, tá bom? Pode ser? Pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live, né? Toda semana aí com conteúdo super bacana, com um tema super bacana. E hoje a gente está com um tema muito legal, muito interessante. Primeiramente, né? Quero aqui todos que estão entrando no momento, quero desejar aí uma excelente noite para todos. E meu nome é Thaís Paraíso, eu trabalho no corporativo da Timol e já há praticamente quase 10 anos, né? Em novembro desse ano eu vou completar 10 anos que eu faço esse projeto e falo com muito amor sobre esse projeto, porque, gente, é apaixonante, os produtos são apaixonantes, eu tenho um grande prazer de falar sobre esse produto para vocês nessa noite. E nós temos um tema super legal hoje, né? Porque acredito que a grande maioria aí na cidade de vocês deve estar aquele climinha, esses últimos dias, aquele climinha seco, né? E aí o climinha tá seco, para quem sofre de rinite, não tem jeito. Ataca a rinite daquele jeito, né? E aí esfriou um pouquinho de novo, qualquer mudança de temperatura, ataca a sinusite, rinite. Então, quem sofre de alergia, né? Tem um grande problema aí com o clima que nós temos. E também, não só com rinite, sinusite também, né? Muitas pessoas sofrem com vários tipos de alergia, né? Seja alergia de um medicamento, seja alergia de poeira, seja alergia de um pelo de cachorro, pelo de gato, alimentação, muitas pessoas têm alergia de determinados alimentos, de produtos químicos, então alergias aí, muitas pessoas sofrem com vários tipos variados de alergia. E esse tema, né, que é um tema super comentado, é um tema que muitas pessoas têm problemas de alergia, então nós trouxemos para falar um pouquinho sobre alergia para vocês hoje, sobre sinusite, rinite, e como a água corrigida magneticamente pode ajudar. E, né, nada melhor do que falar sobre esse tema, um especialista, né, para falar sobre esse tema. Eu tenho o grande prazer de convidar para falar aqui sobre esse tema muito legal para vocês dessa noite, né, o Dr. Dalton, que eu tenho o grande prazer de estar mais uma vez aqui com ele nesta noite, falando sobre um tema bem legal. E o Dr. Dalton é especialista para falar sobre esse tipo de conteúdo, ele é naturopata ortomolecular, ele é terapeuta, e ele tem um grande conhecimento, toda semana ele vem trazendo um conteúdo muito legal, dicas sobre saúde, qualidade de vida, e também sobre o nosso projeto. Dr. Dalton, deixa eu ativar o mudo aqui de alguns, que está aberto, né? Senão vai dar interferência. Seja bem-vindo. Queremos saber aí um pouquinho mais sobre essas patologias, como a gente pode melhorar, o que a água pode fazer nessas patologias, e eu tenho o prazer de te convidar aqui para estar conosco nessa noite. Dr. Dalton, seja bem-vindo. Boa noite a todos, prazer imenso é meu, inclusive está junto com você também, Thaís, que faz uma apresentação muito boa, né? Você, o Orlando, e isso ajuda bastante essas lives, né? E hoje nós escolhemos esse tema exatamente como você falou, né? Chega nesse período, o outono, principalmente, aí, né? Que antecede o inverno, a pessoa sofre muito com coisas alérgicas, né? E uma coisa que eu vou falar primeiro é sobre a rinite. Depois, se você tem algum depoimento, você pode colocar, que daí a gente conversa sobre como que isso interagiu com a melhora da pessoa. Tá bom? Então, quem sofre de rinite sabe o que é, né? É bom a gente diferenciar um pouquinho rinite, sinusite, tudo mais. Então, a rinite é uma inflamação da pele dentro do nariz, que se chama mucosa, tá? E o resultado dessa inflamação é que escorre uma espécie de muco, né? Começa a descer muco ou aquele catarro aquoso pelo nariz, que é chamado de coriza, né? A pessoa começa com aquela coriza, espirrar,
e começa até a tossir, né? E a pessoa fala, e hoje eu estou atacado de rinite, né? E isso acaba incomodando, né? Porque imagine se você vai fazer uma palestra, ou depende do trabalho que você vai fazer. Depois dessa crise de Covid que nós tivemos aí, né? Você começa a espirrar muito, as pessoas começam até a te olhar meio de lado, assim, né? Então, isso acaba incomodando, tá? Mas a rinite ela é uma espécie de alergia, igual o que na medicina tradicional chinesa nós chamamos de febre no feno. Mas, na verdade, ela não se trata de uma doença. Ela é uma defesa orgânica para expulsar toxinas. Então, se o meu organismo está recebendo algo que realmente é uma toxina para ele, não é algo agradável, e ele quer expulsar, então, normalmente, ele tem uma reação alérgica. E a rinite é uma delas, né? Então, o sintoma ali, coceira, já viu aquela pessoa coçando o nariz, né? Lacrimejando o olho, e aquela coriza descendo toda hora, tendo que limpar o nariz, né? Então, normalmente são esses sintomas, né? Mas o que eu gosto de ressaltar é o seguinte: existe uma grande importância na alimentação por trás disso. As pessoas normalmente que sofrem de rinite, quando elas passam em consultório, a gente percebe que a pessoa tem uma alimentação errada, né? Quer um exemplo? O que é alimentação errada? A alimentação, principalmente do brasileiro, consiste no quê? Café da manhã, o que se toma? Leite e derivados. Isso está quase sempre presente na mesa das pessoas no Brasil, né? E até em outros lugares do mundo, né? Então, leite e derivados seria uma alimentação errada para essa pessoa. Proteínas animais, como a carne, até mesmo ovos, e aí entra os derivados de leite, né? No caso, queijo. O glúten em dose alta, se a pessoa é alérgica, o organismo não consegue metabolizar aquilo. E aquilo se torna uma toxina dentro do seu organismo, ele quer jogar para fora. Então, ele tenta eliminar através dessa reação alérgica com coriza e tudo mais. Tá? E o corpo, ele não está aceitando, ele está eliminando pelas vias normais. Quais que são as vias normais de eliminação do nosso corpo dessas toxinas? Pele, né? Já viram como você sai grosseirão na pele das pessoas? Pulmões, tá? Que os pulmões também são responsáveis. Até a medicina tradicional chinesa, ela diz que o nariz é o broto do pulmão. Olha que interessante. Então, geralmente as pessoas que têm essa reação alérgica, principalmente ligada a sinusite, rinite, ela tem uma deficiência de QI, tá? Que ela não consegue aquecer o ar inalado pelas narinas, que ele teria que ser aquecido até chegar aos pulmões. E a pessoa tem essa deficiência e acaba ainda complicando a situação com toda a alimentação errada que ela vem tendo, tá? Então, ainda existe a questão dos rins intoxicados, do intestino, tá? A maior causa da alergia ainda, que eu vou falar para vocês, o campeão dos campeões de bilheteria aí, é o chocolate. E eu tenho verificado sempre isso quando você faz uma análise por ressonância, que você vai ver a questão alimentar da pessoa, e o chocolate, o queridinho aí, né? Está entre eles aí, e que vem acompanhado depois do açúcar branco, os produtos industrializados, cheios de substância química, falta de água no organismo. Chegamos no ponto aqui, né? Então, a gente falou sobre vários aspectos, mas algo muito importante, gente, é a falta de água no organismo, tá? O que a pessoa tem que fazer para se tratar nesse caso aí? Então, nós vamos ressaltar que a água acaba se tornando o fator principal. Mas, em primeiro lugar, às vezes uma pessoa ela usa o produto do Tilocinol, o Top H+, né? o magnetizador e o Top H+, que é o mineralizador, e ela fala assim, puxa, resolveu para tantas pessoas, mas no meu caso não funciona. Talvez você tenha um caso mais grave. Talvez você tenha um caso de intolerância alimentar muito maior do que uma outra pessoa que resolveu só com o uso da água. Então, em primeiro lugar, você tem que cuidar da alimentação. Faz um teste, começa a evitar principalmente o chocolate e os afins deles ali, né? Chocolate, achocolatado, né? Aí a pessoa não se contenta, vai tomar um leite, né? Leite com chocolate. Pronto, a receita
para alergia está feita aí. Leite e derivados, no caso, né? E o açúcar branco, gente. O açúcar branco é um veneno para as pessoas que enfrentam quadro de alergia. Então, o que deveria ser feito, o tratamento normal? Essa pessoa, ela deveria começar a comer mais alimentos naturais, alimentos integrais, principalmente frutas e verduras, tá? E introduzir argila no nariz. Já ouviu falar isso? Se você pegar uma argila, no caso, argila verde que não suja tanto, você coloca um finho aqui assim no nariz, você não vai enfiar tão fundo, né? Para que você possa retirar depois, né? Então, ajuda a amenizar a crise intensa, tá? Tomar alguns chás que são muito importantes para isso, o chá de carolinha do campo, o chá de douradinha, que ele faz uma limpeza no sistema renal, tá? A calêndula também. Talvez você pode até pegar e misturar 3 plantas, né? Você pode pegar a carobinha do campo, dobradinha e a calêndula. E aí, você vai juntar com uma água de boa qualidade. A gente está fazendo plantas já são poderosas nesse caso. E você acrescentar numa água magnetizada e mineralizada pelo silocimol e TOPH+. Fechou. A Thaís já está se hidratando. E o pessoal está se hidratando? Está tomando água? Então, vamos tomar água, gente. Precisa, tá? E também, você pode começar a pensar uma limpeza no organismo. Uma reação parasitológica pode estar causando grandes quadros de alergia em você. Agora, imagine que a pessoa está com uma infestação parasitológica muito intensa, muito forte. Será que só a água vai resolver o problema dela? Não sempre. Depende do tipo de invasão parasitológica, ele vai precisar fazer uma desvermifugar o organismo, né? Deu um trava-língua aqui agora. Então, o vermífugo, para eliminar coisas importantes. Um muito comum hoje, entre a humanidade, né? Podemos dizer, são os churos, tá? Esse procedimento ajuda, então, quando você faz essa limpeza parasitológica, vai ajudar, você vai perceber uma grande mudança na sua rinite. Então, talvez não é que a água não funcionasse para você, é que você tem outros agravantes que tem que ser eliminado. E, geralmente, as pessoas não conseguem entender isso, tá? Então, se você tomar essas medidas, tá? Eliminar a alimentação errada, diminuir principalmente o consumo de leite e derivados, o próprio chocolate que eu falei que é um agravante muito sério, e o açúcar branco, e fizer uma limpeza parasitológica, você vai contar para mim se a água funciona ou não funciona. Ela vai fazer o restante do serviço. Ela vai fazer o serviço dela, que qual é? Fazer uma plena hidratação celular. Essa plena hidratação celular vai fazer com que você tenha uma alcalinidade no seu organismo. Por quê? Porque qualquer processo patológico, ele se desenvolve no ambiente ácido. E com essa água de boa qualidade, você vai fazer o quê? Você vai alcalinizar o seu organismo. Ó, que maravilha! Que receitinha aí. Você já teve interagente que talvez reclamou com você e fala, poxa vida, eu comi essa água e ó, não serviu no meu caso. Você tem que estar atento em tudo isso que eu estou falando, toma suas anotações aí, e aí você pode falar, como é que é a sua alimentação? Deixa ele dar uma listinha para você. Quanto que você toma de água? Você já fez uma limpeza parasitológica no seu organismo? Olha só a mudança das coisas. Aí você vai ver que algo que dizia para você que não funcionava, ele vai passar a funcionar muito bem. Olha que maravilha. Você tem algum depoimento para passar aí, Thaís? Eu separei alguns depoimentos, acredito que os 3 sejam de alergias. Posso passar um? Pode passar, vou passar. Compartilhar aqui. Dá para ver bem a minha tela? Dá para escutar bem? Dr. Dalton, o senhor consegue escutar o depoimento? O meu Coloca, nome não, é deixa eu ver. eu sou professora
moro no Tá estado do dando para Pará, ouvir em bem? Altamira. Tá dando para ouvir? Consegui ouvir ela, professora. Perfeito. O meu nome é Cinéia, eu sou professora, moro no estado do Pará, em Altamira. Durante vários tempos, né, eu sofri com alguns problemas de saúde, como hipertensão, problema alérgico, problema no estômago seríssimo. Então, assim, acontecia dias eu acordar à noite, sempre passando mal, com pica de pressão alta. Quando eu tinha contato com cheiros fortes, eu entrava em crise seríssima de alergia. Acabei várias vezes indo parar em balão de oxigênio por conta disso. A minha alimentação era muito limitada por causa do problema de estômago sério mesmo. E assim foi quando eu, graças a Deus, conheci através de uma distribuidora o projeto Timor. E faz 7 meses que eu comecei a usar a água magnetizada pelo Solicimol. Então, hoje, eu tenho qualidade de vida, que antes eu não tinha. Hoje, assim, eu me alimento do que eu sinto vontade. Eu durmo bem, eu não acordo mais passando mal à noite, picos de pressão alta, né? Assim, o problema de alergia eu já consigo lidar com cheiros fortes, com material de limpeza que antes eu não podia. Então, assim, graças a Deus, hoje eu sou muito feliz mesmo por ter conhecido esse projeto. Mudou a minha vida, o que antes eu era limitada a tantas coisas. Hoje, assim, eu tenho qualidade de vida, posso viver em paz. E eu, assim, eu indico mesmo para quem tem problemas de saúde, porque foi através desse projeto que eu comecei a ter a qualidade de vida, onde esses problemas de saúde, eles vinham me angustiando desde a minha infância, como a alergia mesmo. E a hipertensão, eu comecei também a usar medicação muito cedo e nunca estabilizou. E eu só consegui mesmo ter um resultado, né? Foi através desse projeto Timor que me foi apresentado, e a partir da água comecei a usar a água magnetizada, que hoje eu vivo bem, eu vivo em paz. Então, eu louvo a Deus mesmo por esse projeto, indico, porque comigo funcionou, e eu creio que quem fizer a experiência também vai comprovar realmente que essa água faz a diferença na nossa vida. Obrigado, Thais. Então, vocês perceberam, né? Vocês já pegaram pessoas que às vezes você vê que ela tem um desempenho muito bom, né? Ela começa a usar a água magnetizada e logo em seguida ela relata uma melhora muito boa, às vezes durante 1, 2 meses. Mas vocês perceberam quantos meses faz que ela estava tomando água? 7 meses, né? E às vezes alguém fala assim, mas meu problema era muito mais simples que o dela e não funcionou, para ela funcionou? Eu não sei não, no meu caso acho que não funciona. Depende quais eram os fatores intoxicantes do seu organismo. Às vezes, embora a condição, o quadro parecesse melhor, mas o nível de intoxicação acabaria sendo maior. E às vezes a pessoa precisa de mais um tempo para que ela sinta o verdadeiro efeito. Ô, Thaís, se tiver alguma pergunta aí, você passa para mim, tá? Eu não estou com o telefone aqui no chat, tá? Então, vocês percebam que isso faz grande diferença na vida de todas essas pessoas que têm melhorado e pode fazer diferença na sua também. Deixa eu só pegar um... Então, nós percebemos que, principalmente esse trabalho que vocês, interagentes, colaboradores da Timol faz, é um trabalho sério, né? É um trabalho que realmente faz com que vocês levem saúde para as pessoas. Então, é importante anotar esses detalhes, por exemplo, que a gente estava falando. Algumas questões aí relacionadas ao que pode somar para que a pessoa possa obter uma melhora, uma coisa bem segura, né? Então, eu acho legal isso aí, né?
que vocês pensam disso? Tem alguém que tem algum problema aí que gostaria de mais algum detalhe para que a gente pudesse estar ajudando vocês? A Dilma levantou a mão. Dilma, você tem uma pergunta? Desbloqueia o teu som. Sim, a Shirley que está assistindo aqui gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Dalton. Boa noite, doutor. Boa noite. Shirley, é Shirley? Isso. Boa noite, Shirley. O assunto é muito importante, né? Em consideração aí, né, que o senhor está levando. Sobre a desparasitação, existe, eu achei interessante que é um conjunto com a alimentação, né, e assim por diante, e a água também. Exatamente. E eu também, já há um tempo, eu levo a sério isso. E tem tantas dicas, né, vamos dizer, até dos próprios médicos, né? E eu vi um depoimento sobre isso, falando do albendazol 400 miligramas, depois o secnidazol 1000 miligramas, e o ascaridil, que já está fora de linha, né, de 150 miligramas. Começando em lua cheia, e passando uma semana, depois lua nova. O senhor acha esse método seguro para complementar nesse tratamento, né, nesse tratamento que é um completo, né? Eu sou um pouquinho suspeito para falar isso, porque eu uso muito pouco alopatia, né? Meu tratamento normalmente é feito com métodos naturais, né? Então... Como seria, se o senhor puder dar uma dica dessa? Posso dar uma dica, sim. Eu acho muito importante, né? A maioria das doenças é exatamente sobre isso. Essa dica que eu vou usar aqui, uma dica bem natural, não me use para uma pessoa que tem um problema severo cardíaco, algum problema, um diagnóstico mesmo, que ele vem fazendo tratamento para acompanhar, tá? Existe uma planta que ela se chama cipó mil homens. Cipó mil homens. Então, veja bem, se você pegar... por que o período de lua cheia? Porque é um período que, geralmente, os parasitas desovam mais, tá? Então, se você pegar esse chá, só que daí não é tomar um dia, é tomar durante 20 dias. Uma xícara de 2 a 3 vezes por dia durante 20 dias. Ele faz uma limpeza parasitológica no seu organismo. Tá? Então, eu estou falando isso porque não estou dizendo que os remédios que você citou não funcionam. Não é isso, eu estou dizendo que eu uso outros métodos, entendeu? Qual que é o nome da planta? Cipó? É cipó mil homens. Engraçado o nome. É cipó mil homens. Agora eu entendi. Tomar... 2 xícaras na noite, em jejum, como seria? Não, toma durante o dia uma xícara, 3 vezes ao dia, durante 20 dias. Começa na lua nova. Se você começar, você vai até chegar na lua cheia, né? Começa na nova. Pode ser. Obrigada, viu, doutor? Muito obrigada. Nada. Então, vocês percebem, veja bem, percebe o seguinte. Então, nós estávamos falando, só destacar um pouquinho, a gente estava falando sobre rinite, né? E o que dizer sobre a sinusite? Então, a rinite nós vimos que é um processo alérgico que inflama a pele, a mucosa do nariz, tá? A sinusite já é uma inflamação nas cavidades oca, tá? Nas cavidades oca da cabeça. E você percebe que ataca principalmente aqui, ó. Ataca aqui, ataca nos seios nasais aqui, ó, né? Então, normalmente, acaba se desenvolvendo uma inflamação, tá? E essa cavidade oca, ela tem comunicação com os seios nasais, que são os nariz. E, normalmente, ele acaba sendo mais sério porque ataca dor na testa, acima dos olhos, dor no rosto, quando está envolvido aqui nos seios nasais, abaixo dos olhos, né? E como se trata de uma inflamação, normalmente a pessoa, às vezes, ela passa a ter até arrepio e, às vezes, até um estado febril, meio febre, chega a ter, por causa dessa inflamação. E também percebe que corre um muco, ou seja, um pus purulento do nariz de manhã cedo, e chega até a ter mau cheiro. Então, essa é a diferença entre a rinite e a sinusite. Tá bom?
Agora, no caso da sinusite, quais são as causas? Vírus, bactérias, fungos, e eles são diversos, né? Vermes também, como oxúrios, que eu acabei de citar lá, que atacam esses locais. Putrefação intestinal, por causa de prisão de ventre, normalmente, que as pessoas têm. Às vezes você fala para a pessoa assim, seu intestino é normal? Ah, é normal. Cada quantos dias você vai no banheiro? Ah, eu vou um dia sim, um dia não. Não é normal. Não é normal. Tá? Então, veja bem, a putrefação intestinal, por causa dessa prisão de ventre, ela procura uma saída na cabeça e inflama essas cavidades, né? Cavidade perto dos ossos, do nariz ali. Também, gente, existe aquele problema de uma inflamação por dentro estragado, tá? E aí você luta com o interagente seu, da água, fala, não, mas eu vi 5 relatos de sinusite que sarou, no meu caso não fez nem cosca. Eu estou fazendo essa live aqui para alertar vocês de como ajudar a pessoa quando ela disse que no caso dela não fez efeito. Alguma coisa está errada. Tá? Alguma coisa está errada porque o processo da água magnetizada e mineralizada é um processo que ele trata a nível do seu sistema celular. Essa água consegue penetrar a mesênquima celular, fazendo uma plena hidratação, alcalinizando o seu organismo, e quando você alcaliniza o seu organismo, você está expulsando tudo quanto é tipo de inflamação. Mas agora imagine só, se você está infestado de fungos e bactérias, né? Ou vermes, ou se você está com dentes estragados que está provocando essa inflamação e ela está se estendendo pelos seios nasais. Aí. Será que sua água vai dar conta? Nem sempre, tá? Mas é importante que vocês expliquem isso para que a pessoa saiba que não é que não está fazendo efeito, é que ela precisa eliminar alguns fatores bloqueantes que não deixam ela agir plenamente para eliminar esse quadro patológico. Ok? E o tratamento para sinusite aí, né? Falar um pouquinho sobre isso, né? Você pode combater a prisão de ventre, você tem que estar ligado nisso. E vocês perceberam como que nós temos relato de pessoas que tinham prisão de ventre e quando começa a usar água magnetizada, ela percebe que logo o intestino começa a funcionar. Então, já seria uma maneira de você estar combatendo a prisão de ventre. E com isso vai começar o quê? Uma purificação no seu intestino. Tá? Vou dar uma dica bem rapidinha aqui para vocês usarem com seus interagentes, quando ele está tão congestionado aí a ponto de falar, a água não funcionou. Fala, opa, não é que não funcionou, existem esses fatores que vocês podem citar o que eu estou comentando aqui. Tá? Mas ensina essa pessoa a pegar um pouco da água magnetizada, ela dá uma ferventada nessa água, tá? Coloca um pouco de sal grosso, que ele tem bastante magnésio, a água já tem. E ele vai aumentar o teor de magnésio, sal grosso, pica umas 2 rodelas de cebola e bota um raminho de alecrim dentro. E aí, o que a pessoa faz? Joga um pano na cabeça e faz uma inalação para que ela possa começar a eliminar aquela putrefação que está parada ali. E perceberam que quando se trata de sinusite, gente, a pessoa tem dia que está com tanta dor que ela não consegue nem abaixar a cabeça, né? O silocimol e o top H+, eles são envolvidos, o material dele, você olha assim, parece um material simples, um plastiquinho, né? Gente, aquilo é infravermelho longo. O infravermelho longo, ele tem uma capacidade desinflamatória. Tem uma capacidade analgésica. É por isso que vocês ouvem tantos relatos de falar que depois que a pessoa começou a fazer uso da água magnetizada, ela começou a ter uma diminuição nas dores. Então, ele é anti-inflamatório, ele relaxa a musculatura e ele é analgésico. Então, veja bem, olha o conjunto das coisas. Uma água, no caso, que ela tem uma quebra molecular através do magnetismo do silocimol, ela é mineralizado através do top H+, e é revestido pelo infravermelho longo, que vai combater a inflamação e vai ser analgésico para aquela dor, aquele congestionamento que a pessoa vem sentindo.
Outra coisa, dica interessante, começa essa pessoa que está enfrentando problema de sinusite, ela pode começar a tomar diariamente o suco de 3 limões com água morna em jejum. Água magnetizada, tá? Eu só estou mostrando para vocês aqui, não é que a água sozinha não funciona, ela funciona muito bem. Mas em alguns quadros, eu acredito que vocês, que são franqueados da Timol, que são colaboradores desse projeto maravilhoso, esse projeto de saúde na família, você acaba se deparando com pessoas que vai dizer que no caso dela não está funcionando. Então, você tem que estar preparado para mostrar que não é que não está funcionando. Ele tem que eliminar o elemento que está bloqueando o benefício total que essa água pode fazer no seu organismo. Olha que maravilha. Né? Então, veja, são aspectos que, quando nós nos propomos ajudar outras pessoas, nós podemos estar preparados para os entraves que vão aparecendo. Tem mais alguma pergunta, Thaís? Teve uma pergunta e tem uma pessoa que quer dar um depoimento voluntário, né? Porque eu passei um depoimento aqui que a gente tem gravado, são depoimentos voluntários de pessoas que tiveram resultado, mas tem uma pessoa aqui também que quer dar um depoimento, Dr. Dalton. Posso convidar? É o Naildo. Maravilhoso. Coloca o Nail aí. Naildo, desbloqueia teu som, por favor. Boa noite, Naildo. Tá bem Tá ruim. o seu som está bem ruim, Naildo. Tá com uma interferência. Se você estiver perto de alguma televisão, algum de outro telefone. Melhorou. Melhorou. Nail? Melhorou agora? Agora sim, agora dá para te escutar muito bem. Ótimo. Boa noite, doutor Dalton, boa noite a todos. Boa noite, Nail. Eu sou franqueado, né? Faz poucos dias agora que eu fiz a franquia. Mas eu dei que um anjo veio da minha porta e trouxe pegar mais esse Locimol, né? Aí ele disse, olha, bota aí. Eu conheço ele há muito tempo, eu tenho uma consideração muito grande por ele. E ele disse, bota aí. Aí ele me explicou tudinho como era. E eu disse, tá, vou botar. E comecei a usar. Eu tenho uma limitação, eu não como carne, não tomo refrigerante, essas coisas assim. Há muitos anos não uso bebida alcoólica. Mas eu tenho asma de nascença, que meu pai tinha, e nasceram 3 filhos. 2 já se foram, né? E eu continuei tendo muita crise. Então, eu uso 3 bombinhas. Usava 3 bombinhas. Aí, 2, 3 dias eu usava uma, depois mais 2, 3 dias eu usava outra, e mais 2, 3 dias eu usava outra, e para que ela não viciasse, né? Que parava. E quando não tinha mais jeito, eu tinha que ir para o diprofenadona. Tomava uma por mês, porque senão eu não conseguia fazer nada, só em crise. E ele trouxe o Silosimol e o combo, né? Antes do carnaval, logo no início de começar o carnaval. E eu comecei a tomar. Aí nós viajamos e eu esqueci de levar. Esse período que eu estava tomando, eu já comecei a sentir a diferença com a água de lá. Eu disse, eita, esquecia. Bom, aí voltei, aí comecei tudo de novo. E eu não conseguia fazer determinados esforços físicos, né? Eu até fiz um vídeo pequeno, mandei para ele, mandei para a Luciana. E de lá para cá, faz uns 20 dias por aí que eu não uso mais a bombinha, não usei mais a bombinha. Lá em casa, na frente, estava um mato enorme, eu chamava uma pessoa para limpar, né, o mato. E eu disse até a Edson, que Edson foi o que trouxe o Silosimol para mim, né, o combo para mim.
Aí eu disse a ele, eu disse, olha, eu vou arrancar esse mato aqui. Ele disse, não é doido, não. Vai passar mal, vai ter crise. Eu disse, eu vou arrancar. Aí eu peguei, tirei a camisa, fiquei só de short, de bermuda. Peguei uma enxada e fui de meio-dia da tarde, meio-dia. Um sol quente, que eu moro em Santa Cruz de Capibaribe, é uma cidade do interior de Pernambuco. E aqui é muito quente mesmo. E aí, em pleno meu dia, meti a enxada para cima, limpei a frente, arranquei tudo, está lá bem limpinho, e não tive crise. Senti cansaço físico, né? Que de vez em quando eu parava um pouquinho, tomava uma água, a água magnetizada, com certeza, e fazia de novo. Eu não quero dizer assim que eu estou sem sentir, mas eu de vez em quando sinto. E outra coisa, a sinusite está descendo uma sujeira nossa, que às vezes me sufoca. E eu fico agoniado, daí eu faço força e sai. Aí eu queria que o senhor repetisse, por gentileza, a receita da sinusite, da água de sal. Posso repetir. Gente, mas vocês perceberam que maravilhoso o depoimento dele? Nailton, quanto que você toma de água por dia? Eu tomo água com força mesmo. Logo de manhã eu tomo quase 1 litro em jejum. Eu peguei um copo bem grande, que ele dá cerca de 400 ml. Aí eu me acordo e tomo com uns 10 minutos, tomo outro, com mais 10 eu tomo outro. Eu tomo uns 4 a 5 em jejum. E depois, o dia todo, eu tomo mesmo com força. Agora estou tomando mesmo porque é maravilhoso. Até eu nunca senti, eu disse até a Edson, que eu nunca senti uma respiração como eu estou respirando hoje. Olha que maravilha, gente. Imagine só, o Nailton, com essa questão de usando 3 bombinhas por dia aí, né, e usando diprospan, gente, isso ataca diretamente a musculatura cardíaca. Uma pessoa dessa, ela reduz a vida dela em muitos anos. Então, vocês perceberam até o que ele falou? Que com esse progresso que ele teve com o uso da água magnetizada, ele falou, um anjo me trouxe. Realmente é um anjo. Porque se ele continuasse nesse ritmo aí, a probabilidade dele de vida acaba se encurtando muito. Vou dar até uma dica para você, viu, Neilton? Você manda manipular 50 miligramas de coenzima Q10 e você toma uma cápsula 2 vezes ao dia para fortalecer a musculatura cardíaca sua que foi enfraquecida pelo uso de corticoide. Precisa de receita? Não, vai numa farmácia de manipulação. 50 miligramas de coenzima Q10. Coenzima Q10. Isso. E a receita que você pediu lá é 2 inalações diárias, você vai fazer com sal grosso, tá? Ferve a água, põe o sal grosso, mexe para derreter, corta uma fatia de cebola, um galho de alecrim, põe dentro e faz a inalação, jogando uma toalha na cabeça, você inala aquele vapor. Terminando, pode jogar água fria no rosto, que não tem perigo. O problema é tomar friagem só, mas a água gelada, quente e frio não faz mal. Tá bom? Muito obrigado pelo seu depoimento. Com certeza ele foi muito importante, né? E isso acaba incentivando e mostrando para outras pessoas que... E outro detalhe que eu percebi aí, né? Você falou que começou a descer uma mucosidade. Você imagine quanto que isso da sinusite enrustida aí, talvez até sem você perceber que tinha, quanto que isso atrapalhou seu sistema respiratório e ajudou as crises de asma. Com certeza. Então, isso eu mostra bem melhor, graças a Deus. E fora que eu fiz 2 anos de vacina, não resolveu. Fiz um tratamento de 2 anos com um homeopata, também não resolveu. Fora plantas medicinais e outros medicamentos, com pneumologista e tudo, não servia de nada. Aí eu parei de tomar, que não adianta. Então, mas agora eu estou bem mesmo, graças a Deus, eu não vou ter crise mais de forma alguma. Olha que maravilha. Então, veja bem, um depoimento desse, você que está aí ouvindo, se você ainda não tem o Psilocimol e o Top H+, o que você está esperando? Quanto custava uma bombinha dessa, Nailton? Tem uma, ela agora, eu creio que teve cada uma quase R$200.
por aí. Tem umas que custam R$ 200. Você gastava quantas? No mês, no, eu Morrinho no tinha mês? que ir para injeção, que eu usava, cada uma eu usava 3, 4 vezes, 5 vezes no dia. Quando não tinha mais jeito, aí tinha que ir para o Diprospan. Então, vocês perceberam? Ele usava algo que não era barato e ainda prejudicava cada vez mais a saúde dele. Ele entrou num projeto que custo-benefício é barato e está cada vez mais reconstruindo a saúde dele. Olha que maravilha. Ailton, muito obrigado pelo seu depoimento aí, viu? Eu que agradeço. Então, gente, o que eu estava falando, tem muitas espécies de vermes. Quando eu passo assim, a pessoa está em consulta, eu coloco a ressonância para ver, o que tem de parasita instalado no corpo das pessoas é impressionante. E, às vezes, isso acaba empacando e atrapalhando tudo quanto é forma de tratamento. Eu vi pessoas perguntando aqui sobre o meu atendimento, né? Eu vi aparecendo no chatzinho aqui embaixo, né? Eu atendo pessoas do Brasil inteiro por videochamada. Principalmente nessas lives da Timol, o que eu atendo de gente é impressionante. Eu atendo pelo Zoom, né? Então, a pessoa, eu marco horário, faço uma videochamada, por experiência clínica. Sendo gravado, depois ela assiste. Por experiência, tem alguém com o áudio aberto aí, por favor, feche. Por experiência clínica, eu já tenho o traquejo de ajudar as pessoas mesmo à distância. E, às vezes, quando necessita alguma coisa, eu até envio por Sedex. Tá? Então, se alguém, espero que não precise, mas quiser marcar uma consulta comigo, o telefone é 14 99735 9952. 14 99735 9952. Inclusive, uma pessoa que eu conheci pela Timol aqui, né? E ela mora em São Luís do Maranhão. Ela consultou comigo, assim, online, né? Mas ela não se contentou. Ela falou, eu quero ainda ter uma visita presencial. E eu tive a presença, o prazer de amanhã eu estar recebendo ela aqui e ela vai consultar comigo, né? Então, assim, independente se a consulta é presencial ou online, os anos de experiência clínica ajudam muito a gente saber o caminho para ajudar aquela pessoa da melhor forma. De uma forma natural, de uma forma sem agressividade para o seu organismo. Ele já está sendo agredido por um processo patológico. Aí você vai, toma remédio, enfraquece mais seu imunológico e ele acaba sendo mais agredido ainda. Então, você que está assistindo essa live, se você tem dúvida ainda sobre o uso do Psilocimol e Top H+, gente, não perde tempo, não. Não perde tempo, não. E se não estiver funcionando, não desanima. Vamos procurar buscar o fator que está bloqueando essa melhora sua. Alguma coisa está acontecendo. Porque o trabalho dele, da água magnetizada e mineralizada, está acontecendo no seu organismo. Só tem que tirar esse entrave aí que está segurando a sua melhora. Tem mais alguma pergunta, Thaís? Tem muitas mãozinhas levantadas, mas eu acredito que se a gente for todo mundo fazer uma pergunta aqui, vai demorar bastante. Pessoal, se vocês puderem deixar a pergunta no chat, que aí eu faço para o Dr. Dalton. E só para falar um pouquinho sobre isso que o senhor está comentando, que eu sou apaixonada por esse projeto, que às vezes a pessoa tem um problema de alergia, né? Por exemplo, eu que tenho rinite, graças a Deus, com a água, eu melhorei demais. A pessoa toma muito medicamento e não resolve a raiz do problema, né? Você está remediando, como o Dr. Dalton citou, está controlando ali a ação, mas você não está resolvendo a causa. E aí só está intoxicando cada vez mais o seu organismo. E já diferente da água corrigida magneticamente, é que você vai limpar, né? Então vai automaticamente não só tratar alergia, sinusite, rinite, mas uma série de coisas no seu organismo através da limpeza do organismo, da desintoxicação. Então, assim, é sensacional e o melhor de tudo, gente, que é natural, é água. Vocês têm noção que é isso? Você não está intoxicando seu organismo, você está tomando um líquido maravilhoso que Deus criou para nós, que tem muitos benefícios e que não são bem aproveitados, né? Então, esse projeto é apaixonante. Dr. Dalton, tem uma pergunta aqui no chat, se a água corrigida magneticamente também pode ajudar com alergia de animais, né? Porque a gente está falando aqui da área humana,
mas também pode ajudar com o animalzinho que sofre com alergia? Lógico que pode ajudar, tá? Eu já comentei em várias lives, vou falar de novo. Aqui em casa, meus cachorros só tomam água corrigida magneticamente. Quando eu saio viajar, que fica alguém aqui olhando, cuidando deles para mim, ele sabe que o meu silocinol top H+, eu tenho um de viagem e o de casa não sai daqui. Porque os bichinhos não têm culpa que eu vou viajar, vou passear, eles vão ficar sem água magnetizada. Então, eles têm o deles ali também, tá? Então, com certeza, vai ter um resultado excelente. Outra coisa que eu quero ressaltar para vocês, que eu acho que eu nunca cheguei a mencionar em live isso aqui, mas é muito importante, quando a pessoa está num desequilíbrio muito forte, ela tem talvez um excesso de peso muito grande, e ela tem que tomar grandes quantidades de água, acima de 3 litros, às vezes até chegando em 4, 5 litros de água, depende de quanto a pessoa pesa, né, gente? Não é o efeito da quantidade de água que você toma para uma pessoa de 70 quilos e uma pessoa de 140 quilos. Então, você tem que ir adaptando. As doses de remédio também, muitas vezes, você não vê lá, tanto por quilo de peso, né? Então, quando a pessoa tem que tomar muito, automaticamente, ela pode sentir, em alguns momentos, um pouco de desmineralização do organismo. De outros minerais, porque o cálcio e o magnésio acaba sendo reposto, tá? Então, qual que é a dica que eu quero dar para vocês? Quando for esses casos extremos, você pega uma colherzinha de café, rasa, em 1 litro de água, tá? Uma colherzinha rasa de café, de sal de boa qualidade. Qual que é o sal de boa qualidade? Eu, na minha casa, uso sal do Himalaia, tá? Mas, gente, toma cuidado com o sal do Himalaia. Por ele ter aquela cor rosada, quantas vezes eu já fiz o teste de sal do Himalaia no supermercado e você põe na água e mexe bem e ele fica aquele rosa forte. Esse não é o sal puro, tá? Agora, se você pegar o sal comprado em casa de produto natural, que você coloca ele na água, ele dá um leve rosado que quase nem parece. Esse é o sal verdadeiro. Você pega uma colherinha de café, coloca num litro d'água, você está colocando em torno de 51 nutrientes. 51 nutrientes mineralizantes nessa água. Ó, que legal, que dica legal. Então, se a pessoa ela está cometida por alguma patologia, por algum problema que ela vai ter que tomar uma quantidade imensa, você pode dar essa dica para a pessoa também. Mas não adianta botar o salzinho branco de cozinha, não, que daí você vai disparar a pressão dele, você vai, em vez de ajudar, vai acabar atrapalhando. Tá bom? Anotem essa dica aí, que ela é muito importante. Thaís, tem mais alguma pergunta? Nosso tempo está quase, né? Tem algumas perguntas, só que não são relacionadas à alergia, né? Outras patologias, pessoal. Acredito que vocês estão aí bem curiosos sobre várias patologias, mas a água corrigida magneticamente ajuda com várias patologias, são mais de 140 tipos, eita, até enrolou agora de falar, 140 tipos de patologia. Doutor Dalton, eu posso passar mais um depoimento, por favor? Por favor. Pessoal, vou passar mais um depoimento, porque esse depoimento eu achei muito interessante, muito legal, e vocês vão entender um pouquinho porque eu gostei tanto desse depoimento. Eu passei aqui um depoimento para vocês, gravado de vídeo, são depoimentos de pessoas que usam a água corrigida magneticamente, que tiveram resultados e gravaram os seus depoimentos, tá, pessoal? São depoimentos verdadeiros de pessoas que têm resultado. E, inclusive, a gente até teve o depoimento do Nildo aqui, inclusive eu não conheço ele colocou aqui no chat, posso dar meu depoimento? E eu falei para ele que eu ia chamar ele aqui para dar o depoimento. Então, um depoimento voluntário, não tem nada combinado aqui, o produto é real, os resultados são reais, temos estudos, comprovações científicas desses resultados, e não só resultado na área humana, tá? A gente tem resultado com animal, tem resultado agrícola, com plantação, com aumento de safra, redução de tempo. Então, assim, a gente tem resultados em tudo que necessita de água, tá? E eu vou falar um pouquinho mais sobre o produto para vocês, mas antes eu vou passar um depoimento aqui que eu acho muito fantástico esse depoimento. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Boa noite, meu nome é O som tá saindo? Souza, moro na rua São Francisco, número 1150,
no bairro Sara, na cidade de Araçatuba, São Paulo. Eu tive o privilégio de entrar em contato com os produtos da empresa Timol, devido a uma infelicidade que aconteceu na nossa vida, de meu filho de apenas 3 anos de idade, ele desenvolver 21 tipos de alergia alimentar. E por causa desse problema, das 21 alergias, como a gente não sabia, ele chegou a pegar 5 pneumonias seguidas. E, infelizmente, a última quase levou ele a óbito. A gente pagou o tratamento e descobriu que ele tinha 21 tipos de alergia. Mas o médico deixou claro para nós, o alergologista, que não tinha cura o problema, a doença dele, que ele teria que conviver o resto da vida com esse problema dele. Um amigo meu, empresário da cidade, adquiriu o Silosimol e o Top H+, e indicou para mim. Eu fiquei com o produto, embora confesso que a princípio não acreditava que iria resolver, mas acabei ficando. Para minha surpresa, em apenas 2 meses, meu filho já estava comendo de tudo, sem nenhuma reação alérgica. E eu queria mostrar para vocês que as 21 alergias estão aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é o laudo comprovando que ele tinha 21 tipos de alergia. E aí, depois, fazendo o tratamento, 2 meses apenas de tratamento com Silosimol e Top H+, ele apresentou uma melhora assustadora, comendo aquilo que não podia, nós fomos e fizemos o exame. E, para nossa surpresa, o exame deu negativo a todas as alergias, conforme vocês podem ver. E aqui também nós fizemos um exame mais profundo, chamado prick test, que eu queria que vocês vissem, que deu também negativo. Isso mudou tanto a nossa vida ao ver o nosso filho restabelecendo a saúde em apenas 2 meses, que eu comecei a falar para todas as pessoas a respeito deste aparelho. O resultado foi que eu me apaixonei tanto pelo aparelho, hoje eu tenho o privilégio de ser o distribuidor das empresas Timol. Incrível esse depoimento, né? É muito Maravilhoso. gratificante. Eu falei que eu queria passar esse depoimento para vocês, porque não é só adultos que têm problemas de saúde, né? Muitas crianças, imagina um pai, uma criança de 3 anos de idade, saber que tem 21 tipos de alergia, vários alimentos que a criança não pode consumir. Imagina você falar para uma criança que ela não pode comer algo que ela gosta, porque ela tem uma alergia, né? E algo que não tem cura, que para o resto da vida aquela criança não ia poder comer aqueles alimentos, ia viver sob medicamento, cada vez mais intoxicando o organismo. Então, isso para um pai, gente, não tem preço. E o mais gostoso de tudo, que é apenas tomando a água, né? Essa criança teve um resultado muito rápido, em apenas 2 meses, né? Já pôde voltar a comer alguns alimentos, mas é muito importante lembrar, como o Dr. Dalton falou, cada organismo reage de uma forma. Não é porque uma pessoa teve um resultado em 30 dias, em 2 meses, 3 meses, que vocês vão ser iguais. Cada pessoa tem um tempo para o organismo desintoxicar, fazer a limpeza. Então, cada pessoa vai ter um resultado no tempo de acordo com o seu organismo. Por isso que é muito importante um acompanhamento de um representante. Então, a pessoa que convidou você que está aqui hoje, pela primeira vez assistindo aqui essa live, né, as dicas, converse com a pessoa que convidou você para que ela faça um acompanhamento, para que ela faça uma pesquisa de saúde com você, para saber ali as patologias da sua casa, da sua família, e fazer um acompanhamento com você com o uso do produto, tá? Mas aí eu também vi o pessoal perguntando aqui, o que é isso aqui? Onde que eu compro? Aí tem uns áudios abertos aqui. Tem uns áudios abertos. O som foi muito ruim, eu não entendi nada. Oi? Tem uns áudios abertos aqui que tava dando interferência. Desculpa, pessoal. Então, o que eu estava falando para vocês, que o pessoal está perguntando aqui, né? Que produto que é esse? Como que eu adquiro? O que que é? Onde que eu compro essa água, né? Pessoal, para explicar um pouquinho para vocês entenderem o que que é esse produto que a gente está falando aqui, que é o Silosimol.
O Sulosmol é um super magnetizador de água. E como que você vai utilizar esse produto? Você vai colocar num bebedor, numa jarra, numa garrafa, onde você consome a sua água. Se você tem um bebedor ou se você tem uma bombona, você vai colocar esse produto aonde a água que você consome no dia a dia. E esse produto, ele vai corrigir a sua água magneticamente. Não entendi nada, Thaís. O que é isso? Para exemplificar, para vocês entenderem um pouquinho, a nossa célula, ela é muito pequenininha. A molécula da água, o que acontece? A água, ela é muito pesada. E aí fica com cachos aglomerados. Imagina que a molécula da água se juntou e formou um cacho de uva. Então, a sua célula não consegue aproveitar todos os benefícios que tem na água. A nossa água, a água que você bebe, seja uma água aí, de um tratamento, de rede de tratamento, ou se é uma água de galão, de garrafão, uma água de poço artesiano, de mina, a água, ela contém muitos minerais, muitos benefícios que nem sempre são aproveitados pelo nosso organismo e acaba indo embora por conta da dureza. Então, basicamente, o que o produto vai fazer? Quando ele entra em contato com a água, ele vai quebrar esses cachozinhos e ele vai deixar a água muito mais leve em macromoléculas. Então, a água ela vai se tornar tão levinha que o seu organismo vai conseguir aproveitar os benefícios que tem na água. Por exemplo, na água tem cálcio, magnésio, potássio, sódio, fósforo, entre outros minerais que serão aproveitados pelo organismo. Então, vai estar repondo essa falta de minerais, de nutrientes. Então, vai repor no seu organismo e isso que traz os benefícios para a saúde. Também vai desintoxicar o seu organismo, vai fazer uma limpeza, vai melhorar a circulação, a oxigenação e ainda por cima vai levar mais oxigênio para a célula. Gente, tudo isso vai trazer uma cadeia de resultados e benefícios. Esse produto, ele tem 5 anos de garantia, uma durabilidade mínima de 30 anos, então você não tem que ficar trocando, fazendo manutenção. Então, assim, você vai comprar esse produto, colocar na sua água e você vai consumir todos os dias, você vai fazer comida com essa água, você vai dar para os seus animais, para filhos, dá até para vocês dar água para o vizinho, de tanto que você ali tem de benefícios. E isso, gente, vocês não têm noção tanto de coisa que vai trazer de resultado para a vida de vocês. Por isso que eu falo para vocês, converse com a pessoa que convidou você aqui, para que faça uma pesquisa de saúde, para que faça um acompanhamento com vocês, para vocês terem todos esses resultados citados aqui nesses depoimentos, e anotem essas dicas também que o Dr. Dalton passou, que é extremamente importante. A água, ela é fundamental para o nosso organismo, mas também precisa de outros meios para que a gente tenha também uma boa qualidade de vida, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, né? Então, praticar exercício físico também. Então, tudo isso são complementos e que você vai ter muita qualidade de vida. Dr. Dalton, eu estou falando até demais. Desculpa estar cortando aqui, falando, porque eu sou extremamente apaixonada por este projeto. A pessoa ajuda com envelhecimento precoce também, tá? Estou aqui de testemunha, de prova, que vai fazer 10 anos que eu tomo essa água e me ajuda demais na pele aí. Eu espero chegar aí a 50, 60 anos com cara de criança ainda, porque me ajuda demais aí com a parte de envelhecimento e de pele, tá bom? Pode tomar banho também, tá? Lavar o cabelo, ajuda com queda de cabelo, hidratação. Então, assim, é uma série de benefícios que dá aí a água corrigida magneticamente. É um pacotão de benefícios, não é, Thaís? Isso mesmo. Então, a gente percebe o quê? Como nós falamos hoje sobre alergia, então, o que é uma alergia, gente? Põe bem isso em mente e não se prenda muito em um quadro patológico para que você possa falar dos benefícios da água. Por quê? Depois dessa explicação que a Thaís deu, quando você está tendo uma hidratação plena a nível celular, não precisa falar mais nada. Você está renovando o combustível. Então, você está fazendo com que a sua corrente sanguínea fique mais alcalina, os tecidos do seu organismo fiquem mais alcalinos, e com certeza isso trabalha e vai ajudar em qualquer quadro patológico. Tá? Alergia, por exemplo, é a sensibilidade exagerada de certas substâncias que o corpo está repelindo. Então, portanto, nós podemos dizer de boca cheia que a alergia não é uma doença, é uma defesa orgânica. O corpo está se defendendo.
Então, veja bem, se a pessoa não conseguiu, uma boa parte das pessoas vai conseguir eliminar só com o uso da água. Está tendo resistência? Está tendo resistência? Por exemplo, urticária, eczema, asma, como nós no depoimento, a febre no feno, a sinusite, elas não são consideradas doenças. Ela é uma reação alérgica. Outro fator que eu percebo que a água acabou funcionando em tudo isso é o seguinte, que segundo o exame de ressonância magnética, a gente percebe que toda pessoa com quadro alérgico, ela tem uma enterite. Tudo que termina com it é inflamação, viu, gente? Tudo que termina com it é inflamação. Então, se a pessoa tem uma enterite no intestino delgado, é uma inflamação no intestino delgado, que começa a promover doenças autoimunes, principalmente ligada a quadro artrítico, artrose e coisas do tipo aí, tá? Então, veja bem, essa água, ela atua plenamente no sistema gastrointestinal e principalmente hidratando as vilosidades do intestino, para que haja uma permeabilização, ou seja, o glúten, ele impermeabiliza as vilosidades do intestino. A água magnetizada, ela hidratando o sistema celular, ela abre mais os poros dessa vilosidade para que você possa absorver os nutrientes importantes, como os minerais, as vitaminas e tudo que nós necessitamos. Então, põe isso na cabeça. A alergia é uma sensibilidade exagerada a certas substâncias. A água não foi suficiente, eu vou ter que pedir para o meu interagente corrigir a alimentação. Ainda não foi suficiente, peça uma eliminação parasitológica, uma limpeza parasitológica. Tá? Então, a causa está ligada muitas vezes a isso. O desequilíbrio orgânico gerado com alimentação inadequada, tá? E quem tem esses quadros alérgicos tem que tomar cuidado com origem animal, tá? Então, produtos de origem animal, que está cheio de produto químico hoje, vacinas, né? E a população acaba sofrendo com isso. Então, veja, mas vira o depoimento ali, né? O filho dele, a alergia que tinha, que não podia comer nada. Mas se no seu caso está resistindo, o que teria de você ajudar com a alimentação por 30 dias? Depois que o seu organismo se recuperou, aí talvez você possa voltar a comer algumas coisas que você gosta. Tá ok? Espero ter ajudado vocês, tá? Porque isso é muito importante. E se alguém precisar da minha orientação com as consultas online, eu estou à disposição, tá? O telefone é aquele mesmo que eu citei, 14 99735 9952. Espero poder ter colaborado um pouquinho com vocês e passado aí algo que eu sei que vai ser para o resto de suas vidas. Não só para vocês, mas para as pessoas que vocês têm ajudado. Obrigado pela oportunidade, Thaís, e obrigado pela ajuda aí também, viu? Eu que tenho que agradecer, essas dicas são valiosíssimas, achei maravilhosa aquela lá da água com a cebola. Gente, é sensacional essas dicas, essa live vai estar gravada, se vocês quiserem estar assistindo novamente, anotando as dicas aí, tá? Eu posso disponibilizar para vocês depois a gravação. Eu vi que tem umas perguntinhas aqui do pessoal sobre a questão de durabilidade. O Silosmol tem 5 anos de garantia e a durabilidade dele, pessoal, é de 30 anos, tá? 5 anos de garantia para qualquer defeito de fábrica, mas a durabilidade, ele vai durar por 30 anos. Então, por 30 anos, vocês vão ter a água corrigida magneticamente. Ele não é um filtro, ele é um super magnetizador de água, tá bom? Então, você vai colocar no seu filtro, mas se você falar, eu não tenho filtro, eu bebo água de garrafão. Se você quiser também, nós temos uma linha aí de filtros, tá? Então, a gente tem outros produtos, mas hoje nós estamos falando do Silocimol, porque é o carro-chefe da nossa empresa, é o produto que traz saúde, qualidade de vida, e eu vou compartilhar rapidinho aqui, só para me mostrar para vocês qual que é o produto que eu estou falando, tá? Esse produto aqui, que aparece na tela, que é azulzinho, esse que é o Silocimol, tá? Esse produto aqui é o magnetizador de água. E esse verdinho que vocês estão vendo aqui na tela é o Top H+. Esse produto, dentro dele, no interior,
possui pedras de dolomita, é um tipo especial de dolomita que libera cálcio e magnésio na água. Então, se a sua água é pobre em minerais, tem um produto que libera minerais na água. Esse combinho aqui a gente chama de combo mega. Então, se você quer ter o produto que libera minerais na água e mais o produto magnetizador, é só você adquirir o combo mega. Por isso, conversa com a pessoa que convidou vocês aqui para estar aqui nesta noite, tá bom? Nós temos muitos depoimentos, a gente passou apenas 2 aqui para vocês, mas são milhares de depoimentos. No YouTube a gente tem mais de 10 mil depoimentos. Nós temos também estudos e comprovações científicas. Se vocês colocar no Google acadêmico Psilocimol, nós temos hoje publicado 46 estudos, desde parte humana, animal, redução de glicose. Gente, é muita coisa. É muito resultado, então tem estudo, tem depoimento, a gente tem material, pede para a pessoa que convidou vocês aí para mandar um videozinho para você entender um pouquinho mais sobre esse produto maravilhoso. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Thaís, Oi, Fábio doutor. aqui perguntou, o Fábio, inclusive, perguntou assim, ele viu que é tão bom o negócio, né? Ele falou assim, pode pôr na caixa d'água? Ó, Fábio, esse pequenininho não, mas tem o de pôr na caixa d'água também, tá? É verdade. O pequenininho geralmente vai no filtro, outra né? coisa que eu quero lembrar, que eu esqueci de falar, eu peguei algumas pessoas que moram na zona rural e tomam muito água de poço, tá? E algumas dessas pessoas eu percebi que tinha problemas intestinais e não sentia um resultado tão rápido com questão do uso da água, tá? Aí eu comecei a fazer uma investigação por ressonância, eu percebi que a maior parte dessas pessoas tinha lamblia intestinalis, que é mais conhecido como giardíase, tá? Aí eu comecei a perceber o quê? Que a água estava fazendo benefício, a pessoa estava tendo a infestação pela fonte que ela estava adquirindo essa água, tá? Então, ela não conseguia todos os benefícios. Então, o que eu comecei a aconselhar? Quando a pessoa pega água de poço, ferva essa água. Ferva, depois que ela esfriar, você coloca numa talha, no lugar onde você vai colocar o Psilocimol dentro. Essa dica aqui, gente, eu penei bastante para descobrir, estou passando para vocês, tá? Dica excelente. E aí, lembrando, até me pediram aqui para pôr o telefone no chat e tal aí, eu coloquei aqui na minha descrição, aqui, eu coloquei meu telefone. Se alguém quiser copiar, no lugar do nome, eu coloquei o telefone. E essas dicas aí são dicas que vocês devem marcar. Para quando alguém disser que não está funcionando, você vai pegar um checklist ali, né? Você fez isso, você fez aquilo, ó, como é que está isso aqui, como é que está aquilo lá? Você não vai ficar com aquela cara de lambidona, falar assim, ai, que engraçado, funcionou para todo mundo, você não está funcionando. Então, com essas dicas, você não precisa disso. Você tem um checklist ali para você ir passando para saber o que realmente está acontecendo. Por quê? Porque a água funciona, está aprovado, é aprovado cientificamente. Tanto o magnetizador, o Psilocimol, como o Top H+, ele faz um trabalho fantástico, gente. E associado com o infravermelho longo, fechou. É o coringa que precisava. Doutor Dalton. Oi. Oi, boa noite. Eu sou Ana Maria, sou de Santo André, São Paulo. Eu faço timol faz 3 anos. Eu queria saber sobre hipotireoidismo, produtos naturais. Você tem alguma coisa para indicar? Não vai dar para mim entrar em detalhe aqui agora, porque isso se trata de um sistema glandular. O hipotireoidismo, ele tem algumas ligações que você tem que tratar junto para que você consiga resolver o problema dele. Tá? Certo. Uma das coisas que eu costumo, quando a pessoa está consultando por ressonância, é ver a deficiência de iodo no organismo, que normalmente está presente. É uma dica que eu posso te dar, tá? Então, você pode, numa farmácia homeopática de produto natural, manda manipular o Lugol, que é o iodo 5%. Uhum. Aí eu posso tomar. Exato, mas para você saber se está deficiente ou não sem exame, que é complicado. Então, o que você pega? Pega um iodo comum de farmácia, pega um pedaço na pele de 10 centímetros na barriga ou na coxa por dentro, um quadrado de 10 centímetros, você tinge de iodo. Se no outro dia você acordar e aquele iodo praticamente desapareceu, é porque o seu organismo está puxando porque ele está deficiente.
Tá deficiente. Aí Entendi. você sabe que você Então, está tá. precisando. Agora, se você pintar Tá o legal. quadrado, outro dia ele tiver com a mesma intensidade da cor, seu organismo não está deficiente. Não está precisando. Tá legal. Deus Bom, abençoe, doutor. Muito obrigada, viu? Aprendi muito. que Marquei bom, bastante fico coisa aqui. feliz. Fico Deus feliz abençoe, porque doutor. não adianta só eu saber. Minha mãe diz assim, que se você tem uma semente, segurar ela Sim. na mão, você não vai ter uma árvore que vai dar fruto. Então, Olha que lindo. se eu passar os conhecimentos que eu tenho para frente, eu sei que vocês vão compartilhar com muita gente. Sim. Muito obrigada, doutor. Deus te abençoe. Obrigado. Eu. Ô, Thaís, Oi, Thaís, oi, um minuto só, Helena, de Anápolis. oi, Eu quero Helena. só como fazer para você passar para mim que você disse que vai estar gravado, porque eu não tenho acesso às redes sociais, quero que você me entendam e tenham paciência comigo e me ajude como ter essa gravação para me mostrar para alguém que não acredita muito, viu? Certo? Certo, Precisa do Helena. meu telefone, filho? Precisa do meu telefone? Se precisar, Essa mostra. live eu vou disponibilizar nos grupos e eu coloco no canal da Timol também. Se você colocar lá Timol, você vai encontrar essa live lá no YouTube. Só colocar Quer dizer Timol, que eu tá? preciso... né? No YouTube, No só você YouTube. colocar Timol, Timol. Você vai encontrar essa live lá no YouTube, que eu vou colocar ela no YouTube. Tá, vou tentar, senão eu peço alguém para me ajudar, viu? Mas eu agradeço, doutor. Eu encantei com a live, foi muito boa essas Obrigado. instruções, né? Muitos familiares que precisam, mas não acreditam, aí ficam dando uma de surdo, tá entendendo? E a gente quer fazer ciente, não é? Quer fazer ciente. Mas muito obrigado. Vocês são o sucesso dessa live, como eu falo sempre. Eu vou me despedir por aqui, porque Sim, a Thaís sabe, eu tinha acabado de né? chegar, do consultório quando eu comecei a live aqui, e eu preciso agora cuidar de alguns compromissos para atendimento amanhã. Então, eu quero me despedir de vocês. Um beijo no coração de todo mundo. Anotem esses detalhes, assista a live com calma, anotem esses detalhes que vai ser muito significativo na vida de todos vocês. Tá bom? Um beijo, até a nossa próxima live, se Deus quiser. Obrigada, eu vou deixar aqui doutor na Dalton. descrição. Eu vou deixar a descrição do telefone, só vou fechar o vídeo, tá bom? Tá certo. Eu que tenho que agradecer Tchau. aqui a sua participação, as dicas maravilhosas que foram sensacionais. E espero vocês numa próxima. E, pessoal, pode pedir para quem convidou vocês também o link dessa live, tá? Para vocês estarem assistindo novamente e pegando essas dicas do Dr. Dalton, que foi sensacional. Obrigada a participação. Thaís, muito obrigado. Você Eu conduziu muito bem. O nome da Thaís diz Paraíso. Ela já está pegando parte do paraíso com essa água, Thaís. Eita, é porque a gente já está nesse projeto, né? Mas eu só tenho que agradecer, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada, Dr. Dalton, cada um de vocês aqui, os convidados, os distribuidores. Um grande abraço, um grande beijo para vocês. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legal. Boa noite. Boa noite.